O programa TV Câmara Jacareí está de volta. Em Jacareí, o desenvolvimento de estudos arqueológicos se deu de forma muito tardia, pois apenas na década de 70 que alguns vestígios de cerâmicas foram encontrados e aos poucos o primeiro sítio arqueológico foi encontrado. E para sabermos mais sobre as histórias ou a história dos nossos antepassados na nossa região, recebemos aqui hoje a arqueóloga do Núcleo de Arqueologia da cidade, Cláudia Queiroz. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda aqui ao programa TV Câmara Entrevista. Eu pergunto a você o seguinte, a tradição tupi-guarani é muito forte em nossa cidade, em nossa região. Aí eu te pergunto, já foi encontrado alguma coisa relacionado a eles aqui em nossa região, nossa cidade? Então, dos 5 sítios que a gente tem aqui, os sítios que eram aldeias, 4 deles são Tupi-Guarani. O sítio Santa Marina, o Rio Comprido, Mirante do Vale e o Vila Branca. São todos eles de grupos Tupi-Guarani. Tá? E aí a gente tem um 5º sítio, que é o da Light, que é um outro grupo, é o Aratu. Que aí apareceram alguns pontos aqui no Vale do Paraíba, em Caçapava, Paraibuna e aqui Jacareí do Aratu. Mas Tupi-Guarani aqui, ele prevalece, É forte mesmo, forte. né? Fala um pouquinho do sítio Santa Marina pra gente. Como é que ele foi encontrado? Quais são as características dele, além de ser Tupi-Guarani, como você já bem disse? Então, o Santa Marina foi o primeiro sítio encontrado aqui em Jacareí, né, identificado como sítio arqueológico e tal. Ele foi pesquisado mesmo a partir da década de 90, quando foi implantada a Cibrace, né? Aí, com a escavação para a construção dos prédios, foram encontrando material, urnas funerárias, tigelas grandes, que algumas saíram da cidade e a gente não conseguiu mais recuperar. Aí, no final da década de 90, eu vim para cá com o meu antigo diretor, também um outro arqueólogo, e a gente começou a fazer um levantamento das peças, e para isso a gente teve que voltar para campo. E aí a gente viu que o sítio estava todinho lá ainda, né? Já era um loteamento, mas que nessa parte do loteamento não tinha sido feita pesquisa ainda. O loteamento, a obra parou e eles fizeram a pesquisa, aí tiveram que fazer a pesquisa. E aí saíram muitas peças de lá, mais de 50 mil fragmentos, né, entre peças e fragmentos. Saiu a primeira urna funerária assim, que a gente conseguiu encontrar e ficar na cidade. Não teve sepultamento, infelizmente, mas teve um material muito rico assim, no sítio. E o interessante é que, através de foto aérea, assim, antes da gente ir para campo, a gente pegou algumas fotos, foi estudar algumas fotos, a gente via marcas na terra, né, que provavelmente eram as cabanas, eram antigas cabanas. Aí, mas como é que você sabe disso, né? Como é que você vai... Não, aqui era a cabana, depois de tanto tempo você vai saber disso. Mas é de acordo com a vegetação. A vegetação, ela cresce de forma diferente e com uma cor diferente. E aí, em campo, os pesquisadores eles comprovaram que realmente naqueles pontos tinha muito material arqueológico, eram cabanas. Olha só. Acho que muita gente que está em casa agora perguntando, você falou da questão da obrigatoriedade que tem de alguém que, por exemplo, alguém descobriu no quintal de casa ou no terreno que comprou que existe material ali da arqueologia na nossa região e talvez essa pessoa não tenha o dinheiro para poder bancar essas pesquisas e aí começa a preocupação, de repente, em como proceder, porque já que você disse que é obrigatório o proprietário, por ser uma obra particular, ele bancar isso, como é que funciona esse processo caso o proprietário não tenha condições de realizar essa pesquisa? Existe alguma parceria com o governo, alguma análise? Como é que é feito isso? Em grandes obras, geralmente não tem como eles fugirem disso, porque tem que passar pela lei lei ambiental, com estudos de impacto ambiental, desculpa. Mas já acontece muito de algumas pessoas aparecerem, um amigo meu encontrou isso aqui no quintal, a gente sabe que não foi amigo, foi ele. Mas ele não diz onde é, o que eu tenho que fazer? Eu posso vender? Aí a gente explica, né, que tem que fazer a pesquisa e tal. Nesses casos, que é lógico, você não vai obrigar uma pessoa, um proprietário, o cara tem uma casa, de repente no quintal ele encontrou, você não vai fazer com que ele faça a pesquisa. Mas a gente pode entrar com apoio, a gente pode considerar como de interesse público. Então a fundação, ela pode fazer essa pesquisa, né, entrar no acordo com o dono da propriedade. Que geralmente eles não falam. A pessoa que encontra não fala, eles têm muito medo Por medo mesmo, né? que a gente vai tomar terra, e não é nada disso.
Hoje em dia, assim, eles estão começando a se conscientizar com isso, mas até os grandes proprietários mesmo. Eles tinham muito medo de que a terra vai ficar ali, não posso mais mexer, mas não é assim. Até um termo que é muito utilizado, gostaria até que você explicasse um pouquinho para a gente, que é falar, o patrimônio tombado, né? Que as pessoas falam, tomar conta de tudo, se sua casa faz parte do patrimônio da cidade, então algumas casas, né, algumas regiões ainda permanece aquela arquitetura antiga, que as pessoas gostam até de preservar, ou até compraram a propriedade por ter essas características. Aí eu pergunto a você, como é que funciona esse detalhe? Existe algum risco da pessoa, de fato, perder a sua residência, a sua propriedade? E essa questão do termo, né, patrimônio tombado, o que significa de fato, para a gente poder entender um pouquinho mais? O patrimônio tombado é o patrimônio que ele deve ser preservado, né? A gente tem alguns níveis de preservação, o nível estadual, o federal e o municipal. Aqui em Jacareí a gente tem um conselho, o CODEPAC, que ele é responsável por identificar, inventariar e definir quais os imóveis, no caso do patrimônio arquitetônico, né? Qual desses imóveis vale a pena, tem que ser preservado e tal. Algumas pessoas têm mesmo medo, né? Porque a manutenção de um prédio tombado, um prédio histórico, não é barata, mas a mesma forma que é mais difícil, mas é uma coisa que eu acho que a gente deve procurar. É uma parceria com o órgão público mesmo, para você conseguir manter isso aí, porque não é da pessoa, mas é também da cidade, né? Então, não é justo que só o proprietário tenha que bancar aquilo ali. Mas ele não vai perder a propriedade. Quando você fala tombado, é a questão de preservação por lei, né? E no caso do sítio arqueológico, o sítio arqueológico já é tombado naturalmente. Você encontrou o sítio arqueológico, ele está tombado. Você não precisa entrar com processo, nada disso. O imóvel não. O edifício ele tem todo um processo de tombamento. O sítio arqueológico não, ele já é tombado por natureza, né? Você encontrou o material arqueológico, sinto muito, ali está tombado. E como é que está essa relação dos imóveis, dos locais tombados aqui na nossa cidade? Tem alguns imóveis que já estão sendo identificados por último, agora também como patrimônio tombado da cidade, e aqueles que já são, né, de patrimônio tombado aqui da cidade? Fala um pouquinho deles para a gente. Então, nós temos 3 imóveis, né, tombados pelo Estado, pelo CODEFAT, o museu, a Santa Helena e a Igreja dos Remédios. Aí o Estado é que tombou. Agora, na cidade a gente tem as normas de tombamento também, e a gente tem níveis de tombamento. Então, você não vai tombar de repente o imóvel por inteiro, você pode tombar a fachada, preservar a fachada. Então, você pode fazer modificações dentro da residência. Ou só o volume, né? Você não pode aumentar aquela casa além do que já está ali naquelas paredes. E você tem também, no caso do museu, por exemplo, o museu é tombado, então você tem um raio de 300 metros do museu que você não pode erguer nada que seja superior, né? Que esconda o museu, né? Isso no caso do museu, do Santa Helena. Mas todo esse processo com os imóveis a serem preservados ou que já estão preservados por lei municipal, você sempre tem um acordo com os proprietários e tudo que eles querem fazer no imóvel passa por esse conselho. Então, eles vão dizer, não, você pode, mas por que você quer fazer? Eles podem entrar com uma justificativa, então existe conversas, né? O problema mesmo, eu acho que está na preservação, na parte de manter, que eu acho que é o mais complicado. Mas geralmente a convivência, assim, o trabalho com os proprietários é boa. Certo, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é arqueologia. Estamos aqui conversando com a arqueóloga, já fugiu o nome dela aqui, mas é a Cláudia Queiroz, está aqui, né? Cláudia Queiroz está com a gente aqui hoje. Ela que faz parte do núcleo de arqueologia aqui da cidade. Cláudia, conta um pouquinho para a gente, você que já tem 20 anos na cidade, né, exercendo esse trabalho, através da arqueologia, podemos dizer que Jacareí, qual é a identidade de Jacareí, de uma forma geral, daquilo que você tem estudado, das descobertas aqui encontradas? Dá para traçar um perfil de identidade da cidade, do município, do povo que aqui viveu há algum tempo atrás? Bom, se for considerar o povo que viveu há um tempo atrás, né, o que a gente
tem de estudo e de dados, os indígenas Tupi-Guarani, que não vai fugir mesmo da região do Vale do Paraíba. A gente tem vários grupos, vários sítios arqueológicos Tupi-Guarani no Vale do Paraíba. Agora, eu acho que a identidade você vai estudando, sempre, isso aí vai aparecendo sempre, coisas novas. Então, é difícil você traçar um perfil das pessoas que moram aqui hoje em cima disso, porque eu acho que falta tanta coisa ainda para ser estudada aqui, né? Acho que perto do que a gente tem ainda como objeto de estudo, a gente não fez nada, né? Então, acho que precisa de muito estudo ainda para a gente conseguir traçar esse perfil, ou traçar um padrão de ocupação do espaço. A gente precisa de mais dados, né, em cima, para poder chegar a alguma conclusão, assim. Das descobertas aqui feitas, por exemplo, até do povo indígena que aqui viveu, os seus costumes era igual ou iguais aos costumes de outros tupi-guaranis em outras regiões aqui? Ou o pessoal de Jacareí, aqueles que aqui viveram, tinha alguma peculiaridade que vocês conseguiram encontrar por algum artefato, por exemplo? Não, artefato não. Eu acho que, no geral, na região do Vale do Paraíba, ela apresenta um padrão de ocupação, de forma de viver, a forma de fazer o utensílio, né, para cozinhar, para enterrar, a forma de fazer a ferramenta, ela se repete nas cidades. Então, até hoje a gente não encontrou nada que mostrasse a Jacareí tinha alguma coisa assim de diferente. Existiu contato, a gente já encontrou sítios que a gente já levantou a hipótese de que teve um contato do Tupi-Guarani com o Aratu, aqui em Jacareí. Um outro sítio também que a gente já imaginou, de repente não numa aldeia, mas no aldeamento, onde você já tem o elemento europeu ali no meio, né, com o índio. Mas, assim, a gente precisa de mais dados ainda para poder comprovar realmente que é isso que aconteceu. E dentro daquilo que já foi apresentado, dentro dos seus estudos, o que mais te chamou a atenção? Daria para elencar aqui uma ou até mais, caso que você tenha, de algumas questões que chamaram a atenção sobre peculiaridades da nossa região aqui? Daqui, eu posso dizer coisas que, algumas coisas, momentos que eu trabalhei, ou que eu trabalhei com determinado material, que aquilo, assim, mexeu mais, mas que tem, assim, despertado algum, não, isso aqui é diferente, não... Nada que tenha fugido da normalidade, não, assim, nada daquilo fora do trabalho. normal. É lógico que tem aquelas coisas que eu gosto mais, que na hora que eu encontro, que eu estou trabalhando, eu estou vibrando com aquilo, que para mim é diferente, né? Mas não se for considerar a ocupação Tupi-Guarani no Vale. E você falou de algumas coisas que você encontrou ali que te chamou a atenção. Que coisas são essas? A primeira vez que eu encontrei uma lasca, por exemplo, uma lasca de um objeto, resto, na verdade era um resto de uma ferramenta de pedra. Então, a hora que eu encontrei aquilo, o arqueólogo que estava comigo, ele falou que meu olho brilhava, assim. A primeiro sepultamento que eu escavei, não foi aqui, mas a hora que você está trabalhando ali, está escavando, aquele corpo está aparecendo. Você, tô com um cara aqui que viveu sei lá quanto tempo atrás, era uma pessoa, ele era, né, aí você começa a viajar. Eu me emocionei. Né? Eu acho que muita gente também da área, assim, as primeiras vezes, assim. Depois acaba sendo normal, mas ainda às vezes dá uma... Você falou da questão do sepultamento, né? Muita gente deve estar curioso, assim como eu, né? Bom, como assim encontrou um corpo? Quais são as condições? O pessoal já começa misturando alguma coisa. Não, será que encontrou alguém, uma múmia, né? Já, a imaginação volta lá na questão dos filmes lá do Indiana Jones para poder imaginar que tenha sido dessa forma. Mas de que forma? Quais são essas características, principalmente do sepultamento, daqueles que foram encontrados aqui em nossa região? Tá, o Tupi-Guarani, por exemplo, quando a gente fala de sepultamento, a gente fala, assim, de ossos de pessoas que morreram, foram enterradas, né? O Tupi-Guarani aqui, a gente tem encontrado muito enterramento em urnas funerárias. Então, a gente está escavando e, de repente, você começa a encontrar cerâmica, que ela tem determinada forma, determinado tamanho, que indica que é uma urna funerária. É uma grande peça cerâmica onde eles enterravam os mortos.
né? Então, a gente encontra esses ossos dentro das urnas. Teve um caso em São José que o pessoal estava passando máquina para nivelar o terreno, um corte, não lembro direito, e eles cortaram metade de uma urna funerária. Aí a fundação daqui foi para lá, a gente retirou o material e o esqueleto, né, estava inteirinho lá dentro. E a gente tem ele aqui. Esses enterramentos, eles eram feitos de algumas maneiras assim, de algumas maneiras diferentes. Mas a que a gente mais tem encontrado é aquele enterramento onde o indivíduo era colocado em posição fetal dentro de uma urna, né? Às vezes você vê uma urna, mas como é que o cara entrava aí? Como é que cabia aí dentro? Cabia, né? Eles colocavam em posição fetal, prendiam, amarravam bem, com cipó, alguma coisa assim, e ficava ali. Esse de São José, quando a gente estava escavando, a gente começou a perceber que realmente você conseguia ver a posição que ele estava, né? De acordo com a posição dos ossos do joelho, a mão. Então a gente conseguia ver isso. Aqui em Jacareí, os sepultamentos eles estavam bem danificados já. A gente encontrou muito sedimento desses ossos. Então você vê a terra misturada com um pouquinho de osso, a terra fica diferente, fica de uma textura diferente. Mas a gente acredita que aqui também seja da mesma forma, em posição fetal. Tá certo. Agora, Cláudia, como você vê a importância de se preservar, né, os patrimônios históricos e desenvolver os estudos arqueológicos numa cidade, principalmente aqui na nossa cidade de Jacareí? Eu acho que a gente precisa aqui trabalhar, como eu estava falando, de padrões, né? Definir realmente esses padrões de ocupação, padrões de vida desses povos, né, na região do Vale do Paraíba. Porque não dá para tratar só Jacareí ou São José, porque era um momento que não existia divisas, né? Era uma coisa só. Mas eu acho que, principalmente, assim, o importante de se preservar, de trabalhar com patrimônio cultural, voltando à questão das crianças, né? É você começar a colocar de maneira agradável, não sei, de uma maneira para que essas crianças elas comecem desde pequena a entender que aquilo ali é dela, que ela faz parte daquilo ali, que ela se identifique com aquilo. Que a partir do momento que você se identifica com alguma coisa, você cuida daquilo, né? E você passa para outras gerações, né? Para que não se perca a história, né? Agora, todo esse material que já foi encontrado aqui na cidade, imagino que tenha bastante material, se você tiver isso numerado ou não, para falar para a gente, como é que o jacareense ele pode ter contato com esse material? Tá, hoje o material ele está no acervo, nosso acervo está fechado, né? Nós temos peças grandes, inteiras, mas também a maior parte são fragmentos que você encontra pouca coisa inteira. Você geralmente encontra muito fragmento, mas é pouca coisa, peça inteira. Ele está lá no Núcleo de Arqueologia, na Fundação Cultural, e nós pretendemos ainda esse ano abrir uma exposição para a comunidade, né? E aí sim, chamar as escolas, a comunidade em geral, visitar. E também, se alguém se interessar e quiser entrar em contato com a gente, marcar uma hora, a gente pode até mostrar algumas coisas, porque está fechado para a exposição, mas a gente consegue receber algumas pessoas. Então, até atender grupos também é possível fazer ou não mesmo? Ou só pessoas Grupos bem pequenos. bem pequenos, né? Isso aí é por conta da questão da organização que vocês fazem do próprio material. Da organização e do espaço, né? Hoje a gente tem um laboratório e tem o acervo não é aberto para visita, mas o laboratório a gente tem peças inteiras ali, então a gente pode explicar algumas coisas, mostrar as peças. E o laboratório ele é grande, mas ele não comporta muita gente, né? Então um grupo de 10 pessoas, assim, mas primeiro entrar em contato com a gente. E a gente saber também o porquê, né? O porquê quer conhecer, tem que ter uma justificativa também. Muito bem, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez, Cláudia Queiroz, pela sua presença aqui com a gente. É um prazer muito grande recebê-la aqui. E quem quiser entrar em contato com você para ter essas informações, ou até pessoas que querem ter contato com isso aí, podem entrar em contato. Então, vou pedir até para o nosso pessoal técnico colocar aí os contatos. Tem o telefone da Fundação Cultural, né? 39510710, e tem também o site da Fundação Cultural, onde tem algumas informações também, que é fundaçãocultural.com.br. É isso mesmo, né, Cláudia? Isso mesmo. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Tá certo.
Bom, esse foi o nosso programa TV Câmara Entrevista de hoje. Para conferir esse e outros programas, basta conferir nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua audiência, continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até o nosso próximo encontro.